Lembro-me bem que não faz muito tempo, no prédio em que moro, descia comigo no elevador um garoto de 15 anos. E sempre tivemos longos papos, eu e Tomás. E aquele dia, mal o elevador chegou no térreo, ele disse quase que esbaforido para mim: bom, agora eu tenho que ir correndo para a escola, porque hoje é dia de Alexandre. E naquele espaço que nos separou, enquanto ele ainda se prendia a um diálogo, eu disse: mas que história é essa de ser um dia de Alexandre? O Alexandre, professor Celso, sabe dar diferentes maneiras de dar aula. E hoje ele vai fazer um autódromo. Então eu tenho que correr porque eu marquei com o meu grupo para rever a matéria, porque vai ser uma aula espetacular. Hoje ninguém vai tirar-nos no primeiro lugar. Eu vi no brilho daquele olhar, no entusiasmo daquele aluno, não uma homenagem ao Alexandre, mas uma homenagem àquele professor que, diversificando suas formas de dar aula, tinha alcançado não apenas a aprendizagem, o cérebro, mas também o coração e a emoção de seus alunos. Essas diferentes formas de dar aula, para diferenciar do vocábulo aula, eu as chamo de situações de aprendizagem. Situações de aprendizagem entre as quais a aula expositiva é uma, mas não é efetivamente a única. Como existe uma enorme quantidade de situações de aprendizagem, nós vamos desenvolver aqui uma delas, que é conhecida com o nome de cochicho. Não é? Cochicho. O cochicho é uma situação de aprendizagem que se trabalha em grupos. Por isso, a primeira tarefa que eu vou fazer aqui é dividir vocês, ou organizar vocês em grupo. Isso é muito fácil. Verde, amarelo, azul, verde, amarelo, azul, verde, amarelo, azul, verde, amarelo. E se mais alunos tivessem, eu continuaria até o último. Verde, amarelo e azul. Pode juntar os grupinhos. Muito bem. A primeira etapa do cochicho começa com aquilo que na aula expositiva se chama o conteúdo. E que na linguagem do aluno normalmente é chamado de matéria. É aquilo que vai ser aprendido. Eu diria, por exemplo, que numa aula de História do Brasil, o conteúdo seria as capitanias hereditárias, numa aula de matemática seria o máximo divisor comum, portanto, o conteúdo. Como aqui nós estamos desenvolvendo um cochicho experimental, eu vou ler um texto, eu vou ler uma história. E a história que eu vou ler vai ser o conteúdo. Então eu busquei normatizar a qualidade da aula com 5 elementos. E quando a aula se concretizava nestes 5 elementos, eu tinha certeza que aquele era um ótimo procedimento de aula, aquilo representava uma boa e uma eficiente situação de aprendizagem. Eu vou discorrer sobre esses 5 elementos e, para tornar mais compreensível a exposição, eu vou enumerá-lo. Primeiro, segundo, terceiro. Esta ordem, entretanto, é irrelevante. Não existe uma ordem prioritária. Os 5 devem estar presentes numa aula magnífica, independente da ordem que, naturalmente, eles são propostos. Feita esta observação, qual seria o primeiro elemento? Eu creio que o primeiro elemento nós poderíamos sintetizá-lo com a palavra protagonismo. Uma boa aula é aquela aula em que o aluno é um protagonista. Ele não é apenas um espectador. Ele é uma entidade crítica, criativa, pensante, interrogável e interrogável.